é pastor da Grace Community Church em New Canaan, Connecticut. Formado pelo Davidson College e pelo Seminário Teológico Gordon Conwell, ele passa o tempo nos campos universitários respondendo a perguntas difíceis de professores e alunos sobre sua crença em Cristo. Cliff Knechtel foi abordado por um grupo de muçulmanos e debateu com os muçulmanos que o desafiaram, o confrontaram e tentaram fazer com que ele recuasse, mas ele não recuou. Então, vamos ver isso agora com imagens ilustrativas que facilitam o entendimento e o debate totalmente traduzido por nós para o português. E a cada minuto do vídeo, as coisas vão ficar um pouco mais intensas e mais instigantes. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. Amém. Bem antes de iniciar o debate, quero que você entenda que para os muçulmanos, Jesus, conhecido como Isa no Islã, é altamente reverenciado como um dos grandes profetas, mas não é considerado o Filho de Deus. Os muçulmanos acreditam que ele nasceu de uma virgem, Maria, e realizou milagres, mas negam sua divindade, crucificação e ressurreição. Para o Islã, Jesus foi levado aos céus e voltará no fim dos tempos. Para nós cristãos, Jesus é o Filho de Deus, parte da Trindade. Sua crucificação e ressurreição são centrais à fé cristã, pois são vistas como o sacrifício de Jesus para a redenção dos pecados da humanidade e a garantia da vida eterna para os crentes. Sabendo isso, iniciaremos o debate. Sou muçulmano, e uma parte fundamental da nossa fé é o profundo respeito e amor que temos por Jesus. Que a paz esteja com ele. Desde pequenos, aprendemos que Jesus é um dos grandes profetas enviados por Deus para guiar a humanidade. Amamos não apenas Jesus, mas também todos os outros profetas, como Moisés e Abraão, que com suas vidas e ensinamentos nos mostram o caminho para adorar e servir a Deus. Para nós, eles não são apenas figuras históricas, mas exemplos de devoção e submissão à vontade divina, os quais seguimos e reverenciamos com toda sinceridade. Nosso entendimento sobre Jesus também vem de relatos que encontramos na Bíblia. Por exemplo, vemos que Jesus, em sua prática de fé, se prostrava em oração, um gesto de submissão completa ao Criador. Como muçulmanos, fazemos isso 5 vezes ao dia, prostrando-nos em oração, assim como acreditamos que muitos profetas faziam. Esse ato de adoração é uma maneira de nos conectarmos a Deus, o mesmo Deus único a quem Jesus servia e adorava. Para nós, não há dúvida de que seguimos o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, como Jesus e os outros profetas nos ensinaram. Então, minha pergunta é a seguinte: como um muçulmano que sinceramente ama Jesus, adora a Deus e tenta seguir os ensinamentos que acreditamos que ele trouxe, serei realmente punido ou condenado ao inferno por não adotar a visão cristã sobre quem Jesus foi ou sobre o que ele ensinou, de acordo com o cristianismo? É difícil entender como alguém que segue o caminho da adoração ao único Deus e tenta viver de acordo com princípios morais elevados poderia ser condenado por essa diferença de entendimento teológico. Se Maomé falou a verdade, estou indo para o inferno, porque sou um blasfemo, estou adorando Jesus como Deus. Então, se Maomé falou a verdade, estou indo para o inferno. Se Jesus falou a verdade, que ele é Deus em forma humana, que sangrou e morreu numa cruz para me perdoar e me dar a vida eterna, se Jesus falou a verdade, estou indo para o céu porque minha fé está nele. Por que eu escolheria confiar em Jesus em vez de Maomé? Porque, embora eu tenha muito respeito por Maomé, como um dos 5 pilares, dar esmolas aos pobres, obviamente respeito isso. Obviamente, respeito a crença de Maomé de que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, ascendeu ao céu e voltará uma segunda vez. Eu concordo com tudo isso, mas Maomé cometeu um erro crucial. Ele negou a divindade de Cristo. Agora, quando Maomé nasceu, em 570 d.C., o que significa que ele obviamente nunca conheceu Cristo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, João, Pedro e Tiago conheceram Cristo, e todos eles insistiram que Cristo afirmou ser Deus repetidamente.
No Alcorão está declarado que Jesus não é Deus. Ele é um bom profeta, mas não é Deus. Repetidamente no Novo Testamento está declarado que Jesus é Deus em forma humana. Agora eu tenho uma decisão a tomar. Em quem vou confiar? Um homem que viveu 500 anos depois dos fatos ou pessoas que viveram durante a vida de Cristo, o conheceram e falaram com ele? Para mim, quando se trata de conhecimento histórico, essa decisão é óbvia. O árabe diz que os profetas foram enviados a todas as nações do mundo para espalhar a palavra do Islã, como está dito no Alcorão. Outra coisa, o Alcorão não é a palavra de Maomé, é a palavra de Deus. Obrigado, é a palavra de Deus, isso mesmo. Mas foi escrito por Maomé. Não foi escrito por Maomé. Quem escreveu? Maomé era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Quem escreveu? Veja, eles são muito consistentes todas as vezes. Eu aprecio isso. Certo, é a palavra de Deus e eles são muito apaixonados por isso. Respeito sua paixão, mas não há como você ter uma conversa racional sobre isso. Da mesma forma, se você me perguntar por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e eu olhar para você e disser por que é a palavra de Deus, o discurso racional se rompe. No Alcorão, lemos que Jesus é um bom profeta, mas ele não é Deus. O problema é que o Jesus histórico afirmou ser Deus, e isso é uma contradição interna. Em uma página diz uma coisa, em outra página diz outra coisa, como o cavalheiro que saiu mencionou sobre a criação. A criação aconteceu e não se contradiz, eu concordo. Então isso contradiz a evidência histórica de que Jesus afirmou ser Deus. Afirmou de acordo com João, José e Miguel. E quem mais? Isso mesmo, cara. E é a única maneira que eu posso saber algo historicamente. O conhecimento histórico é baseado na confiabilidade do testemunho de testemunhas oculares. Então, por que aceitar o que João e essas pessoas disseram 500 anos antes do que Maomé trouxe? Exatamente por isso que eu confio em João, porque ele viveu com Jesus. Maomé foi o cara que nunca conheceu Jesus. João conheceu Jesus, ouviu Jesus. Mas não vem com o tempo que coisas assim se tornam mais imprecisas? Sim, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no 1º século por testemunhas oculares. É isso que eu quero quando se trata de conhecimento histórico. A Torá, certo? Jesus acreditava na Torá? Jesus seguia Moisés? Sim, Jesus acreditava que a Torá era a palavra de Deus, muito claramente. Por que você aceita Jesus como sucessor de Moisés e não aceita Maomé como sucessor de Jesus? Porque Maomé contradisse Jesus. Mas você não tem como dizer se o que Jesus trouxe é exatamente o mesmo que Moisés trouxe, porque o livro que Moisés trouxe não é o mesmo hoje como era na época. Você concorda comigo nisso? Não. Isso não fez sentido para mim, desculpe. Não sou inteligente o suficiente para entender o que você acabou de dizer. Isso não faz sentido para mim. A razão pela qual isso não faz sentido para Cliff agora é porque ele sabe que o Antigo Testamento não foi modificado. E há 3 motivos que provam isso. O principal deles é o manuscrito do Mar Morto, que data de cerca de 250 a.C. e 150 a.C. Esse manuscrito contém grande parte da Torá e é muito semelhante ao texto que temos hoje. A segunda razão é o processo de cópia dos escribas judeus, conhecidos como maçoretas. Eles eram extremamente cuidadosos. Contavam cada palavra, e se houvesse até mesmo um pequeno erro, recomeçavam o trabalho do zero. A terceira razão é que mesmo em textos como o Novo Testamento ou em referências antigas de cristãos, como os primeiros líderes da igreja, o Antigo Testamento é citado como uma fonte confiável. O próprio Jesus citou Deuteronômio 6:5 ao dizer: "Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento", o que mostra que o texto era consistente naquela época e ainda é nos dias de hoje. Portanto, é estranho afirmar o contrário. Agora, vamos voltar ao debate. O que faz de alguém um profeta? E não um escritor excelente aleatório. O que faz de alguém um profeta é que Deus os inspira, e não há absolutamente nenhuma maneira de eu mostrar a você quem é um profeta. Se esse cara afirma ser um profeta, eu não posso simplesmente dizer cegamente que sim, ele é um profeta ou não. Ele não é um profeta.
Eu preciso observar como ele vive sua vida. Preciso ouvir o que ele acredita. E 500 pessoas para você é suficiente para isso? Contanto que 500 pessoas digam que ele é um profeta, estamos bem, certo? Esse é o seu argumento. Eu não estou aqui dizendo que qualquer um é um profeta. Então, novamente, vamos falar sobre o que faz de alguém um profeta. Sua definição de profeta. E depois eu vou seguir com a minha. Você disse um bom escritor. Não, eu não disse isso. Mas, novamente, um profeta é alguém que é inspirado por Deus, mas eu não posso mostrar a você que alguém é inspirado por Deus, é impossível. Então isso é algo no seu próprio coração. Eu não posso mostrar a você que um livro é inspirado por Deus. E você entende que é por isso que é tão difícil para você e para mim termos uma conversa inteligente? Porque você apenas cai em respostas como: isso é inspirado por Deus, isso vem de Deus, isso vem de um anjo. Bom, mas não há maneira de você mostrar isso. Certo, podemos seguir para a segunda parte do nosso acordo. Eu disse que explicaria a você o que é um profeta. Um profeta é alguém que vem com algo extraordinário que combate tudo o que está acontecendo na época, como prova de sua reivindicação. Muitas pessoas vieram afirmando que eram profetas e fizeram coisas que não provavam suas reivindicações. O profeta veio, o profeta Maomé. Primeiro de tudo, vamos começar com Jesus, com quem ambos concordamos. Jesus nasceu sem um pai. Como você sabe disso? Foi revelado no Alcorão. Revelado no Alcorão 500 anos depois dos fatos. De repente, porque algum cara disse que ele nasceu sem pai, você acredita nisso? Ok, tudo bem. Você não acredita que Jesus nasceu sem pai? Você não acredita? Eu posso te prometer, senhora, que eu não vou acreditar que Jesus nasceu sem pai porque algum cara que viveu 500 anos depois de Cristo escreveu isso em um livro. Olha, podemos passar horas discutindo qual livro sagrado está correto, se algum deles realmente está ou se há outra verdade que ainda não consideramos. E eu poderia debater com você, trazendo evidências históricas sobre Jesus, comparando diferentes religiões ou até tentando refutar as ideias sobre outros deuses. Mas a realidade é que se você é ateu, cético ou alguém que não se identifica com o cristianismo e está assistindo a este vídeo, não há argumento, por mais lógico ou emocional que seja, que possa, por si só, te convencer a acreditar em Deus ou a se converter ao cristianismo. A fé em Deus não funciona assim, como se fosse algo que pudéssemos simplesmente deduzir com base em argumentos racionais ou fatos isolados. A crença em Deus vai além de um simples exercício intelectual. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o que significa que a fé é uma experiência profunda e transformadora, despertada pela própria mensagem divina. Não é algo que possamos adquirir apenas com debates ou discussões. Por exemplo, se você está realmente interessado em descobrir a verdade, se há um céu ou inferno, ou se deseja examinar as alegações do cristianismo de maneira sincera, o caminho mais direto é mergulhar na Bíblia. A Bíblia se apresenta como a palavra viva e ativa de Deus, e é por meio dela que muitos têm encontrado respostas para suas perguntas mais profundas e um sentido de propósito que transcende as dúvidas e as incertezas. Portanto, se você está buscando respostas, é na leitura e no estudo da Bíblia que você poderá encontrar a verdade que procura. Ela é a verdade. Mas, se por acaso você foi tocado pelo Espírito Santo ao ver este vídeo e gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou gostaria de renovar sua aliança, digite aqui abaixo nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único Salvador. Nós, como cristãos, sabemos e conhecemos a verdade. E entendemos que o diabo usa essas religiões para confundir as mentes das pessoas e levá-las ao inferno. Por isso, devemos orar para que mais pessoas sejam despertadas desse abismo e possam abrir seus olhos espirituais neste momento. E para aqueles que já conhecem a verdade, que não se deixem enganar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti em oração, pedindo pela vida dessa pessoa que está assistindo a este vídeo.
Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Teu Espírito Santo a envolva agora e a guie em toda a verdade. Que ela não seja enganada por falsas religiões, doutrinas distorcidas ou qualquer tipo de mentira que tente afastá-la de Ti, Senhor. Concede a ela, Pai, o dom do discernimento, para que possa distinguir o que vem de Ti e o que é engano. Que a Tua palavra, viva e eficaz, seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho, iluminando cada passo que ela der. Espírito Santo, abre seus olhos espirituais para que ela veja a verdade que liberta, a verdade de Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Que ela seja protegida de toda confusão e engano, e que o coração dela seja inclinado a buscar sempre a Tua vontade e a viver segundo os Teus ensinamentos. Eu oro para que o Senhor a fortaleça na fé, e que nenhuma mentira ou estratégia do inimigo possa afastá-la da Tua presença. Que a verdade de Cristo resplandeça em sua vida, e que ela caminhe firmemente na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com esta oração, digite aqui abaixo a palavra Amém. Eu agradeço profundamente por ter estado aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.